Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Nox, tarólogo e terapeuta holístico, e seja muito mais bem-vindo ao meu canal. Dessa vez um pouquinho mais perto do que de costume, né? Eu tô bem aqui na frente, então vocês podem perdoar o áudio que eu tô gravando com o telefone. E normalmente esses vídeos são diretos, então a gente não tem corte, não tem edição, não tem nada, a gente vai conversando aqui, tá? Improvisei uma parede nova pra gente conversar, pra gente falar a respeito das coisas. Espero que vocês gostem, tá? Deu trabalho pra colar esse negócio aqui, tá? Bom, vamos direto para esse tema. O último vídeo deu o que falar, né? As pessoas comentaram, eu recebi muitos comentários a respeito de outros profissionais, de outras situações. Gente, a iniciativa, a vontade, não é de cutucar o trabalho dos outros, né? É de mostrar o que eu acho, qual é a minha opinião a respeito de certos comportamentos, de certas coisas que acontecem dentro desse mundo, tá? Então eu peço que vocês maneirem um pouquinho no hate, que vocês não joguem ali ódio em cima dos outros profissionais ou coisas do gênero. Se quiser. Enfim, né? Vamos lá falar a respeito disso. Nesse contexto de receber alguns comentários, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma querida me pedindo para falar a respeito do limite de perguntas do tarô. Aí eu pensei, poxa, o que é que seria esse limite, né? Como é que eu posso adequar isso para um vídeo? Mas eu entendi a perspectiva, que era basicamente assim. Ela me contou uma historinha de uma pessoa, de uma amiguinha dela, que foi lá fazer uma leitura com uma taróloga, e ela perguntou para essa taróloga quais eram os sentimentos da pessoa em relação a ela. E a taróloga não soube responder. Sinceramente, me perdoa por dizer isso, mas ela não soube responder. Tá? O tarô fala sobre sentimentos. O tarô fala sobre muita coisa. E sentimentos é uma delas. Mais do que tudo, de sentimentos. Então, assim, ela não soube responder essa pergunta. E a taróloga reagiu de uma forma negativa e, né, deu continuidade, fingiu que não viu a pergunta, enfim, deu o jeito dela dentro dessa situação. E ficou um pouco irritada com a cliente por ter perguntado isso. Daí gerou esse tema, que é do vídeo de hoje, entre algumas outras coisas que eu quero falar a respeito. Eu vou dizer o que eu acho a respeito disso, olha só. O tarô, ele literalmente, se fosse para cortar o vídeo agora e acabar, ia ser exatamente isso. O tarô não tem limites para perguntas. Tá? Quem tem limite é município. Brincadeira. Quem tem limite é o profissional. O profissional, ele tem limites. Limites que podem ser éticos, limites que podem ser morais, limites que podem ser religiosos, limites que podem ser mentais, né, como bloqueios, como crenças limitantes. O tarólogo, ele pode ter 1001 limites ali dentro da situação, mas o baralho, o tarô, a ferramenta em si não tem. Né? Eu não posso falar do limite dos outros. Então a gente vai precisar voltar esse vídeo para mim, né? Para o nosso assunto favorito, que sou eu. Brincadeira. Mas assim, eu posso falar sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço. Eu estou fazendo leituras, eu estou trabalhando com tarô, tem em média de 13, vai fazer 14 anos que eu estou fazendo leitura. Tá? Por mais que eu pareça jovem, por mais que eu pareça ali a pessoa mais querida e jovem do mundo, tenho muito estrado nessa vida de terapeuta, tenho muito estrado nessa vida de tarólogo, mais de tarólogo do que terapeuta em si. Terapeuta faz só 4 anos, eu acredito. Então, assim, eu posso falar sobre a minha experiência, sobre o que eu sei. Tá? E sobre os meus limites. Até onde eu posso ir, até onde eu me sujeito a ir dentro de uma leitura. Isso já me rendeu até discussão com o cliente. Né? Não que eu gosto de discutir, mas eu gosto de que as pessoas saibam até onde vai, qual seria o meu limite. Eu deixo isso muito bem claro. Não tenho medo de falar a respeito disso, porque eu acredito que o trabalho bem feito é aquele em que as duas pessoas estão bem acordadas, né? Que existe um acordo entre as duas pessoas a respeito do que vai ser realizado, do que vai ser feito, e que não fira, não agrida, não cutuque o limite nem meu, nem do meu cliente, nem do meu utente, nem do meu consulente. Por que eu digo isso para vocês? Porque tem pessoas e situações, tem pessoas dentro de situações que precisam de uma atenção especial. Tem pessoas dentro de situações que precisam de uma outra forma de atendimento. Como, por exemplo, situações de vida ou morte. Eu não faço leitura. Não faço leituras a respeito desse tema. Tá? Por quê? Porque é uma situação em que um profissional da área de saúde deveria estar ali para acompanhar. Não acompanhar a leitura, mas acompanhar o caso daquela pessoa. Entende? Então, situações de vida ou morte é uma coisa que eu não vejo. Gravidez é extremamente dificultoso para mim. Não digo para outras pessoas, para outros tarólogos, porque, como eu disse para você, eu acho que eu disse em algum dos vídeos, que o tarô, ele é muito único para cada pessoa. E cada profissional tem a sua história, tem o seu andamento, tem o seu desenvolvimento. Dentro do meu desenvolvimento, a gente acerta quando alguém vai ter filho? Acerta, a gente não tem como saber. Mas quando a gente fala sobre, pra mim pelo menos, quando eu falo sobre gravidez,
eu tenho alguns quesitos que me travam, como por exemplo fertilidade, como por exemplo período fértil, como por exemplo já estar grávida ou ainda estar, e a gravidez espiritual. Nossa, gravidez espiritual, existe isso? Existe, gente, existe. Muitas vezes, em alguns casos, eu posso, muitas vezes, em alguns casos de atendimento que eu já fiz, eu já pude perceber uma gravidez para uma pessoa que me dizia não está grávida, ela não estava grávida, não tinha como estar grávida, não estava acontecendo nada na vida dessa pessoa para ela estar grávida. E 2 anos depois a criança chegou com as mesmas características, com o mesmo formato, do mesmo jeito que se falou ali que ia ser dito. Quando eu disse no mesmo formato, deu para pensar em uma criança quadrada, uma criança redonda. Mas assim, a gravidez já havia sido anunciada espiritualmente, a gente não tinha uma data específica para ser desenvolvida. E dentro da leitura me parecia que a pessoa já estava grávida, porque estava tão impregnado no campo espiritual que parecia muito material. Então, para mim, esse tema fica um pouco... eu tenho alguns limites, algumas barreiras a respeito disso. Sem contar, gente, que um teste de gravidez é mais barato do que uma leitura. Então, assim, vamos por métodos, né? Métodos tradicionais. Para dentro dessa situação seria muito mais interessante do que a gente fazer uma leitura a respeito disso. Já descobriu que está grávida? Quer saber como é que vai ser a gravidez? Ótima pergunta, né? É uma pergunta boa, é uma pergunta que a gente pode usar, que a gente pode falar a respeito. Mas para identificar uma gravidez em si, gente, tem tanto método para isso. Tem profissional da área de saúde voltado para isso. Tem exame de sangue, tem teste de farmácia. Tem muita coisa para você fazer isso, né? Outra vez eu digo que essa é uma limitação minha. Falar com pessoas mortas através do tarô é uma coisa que eu jamais vou fazer. É uma coisa que eu não gosto de fazer. É uma coisa que eu não me predisponho. É uma coisa que eu acho que o dinheiro não vale. Né? Que nenhum tipo de pagamento vale a respeito disso. Tá? É uma coisa que eu não gosto de fazer. E é algo que eu limito, que eu corto. Que eu não trago isso com bons olhos, vamos dizer assim. Eu acho que falar sobre pessoas desencarnadas através do tarô, para mim, dentro da minha experiência, uma outra vez eu preciso lembrar para vocês que esse vídeo é totalmente voltado ao que eu faço, a minha ótica do meu trabalho, né? Falar com pessoas falecidas é basicamente pegar um tarólogo, colocar numa isca e jogar no mar cheio de tubarão. É você gritar numa sala escura, sem saber que alguém vai responder. É você entrar com a vela no meio do umbral e dizer assim, opa gente, aqui tem luz, ó, vem cá. A gente não sabe quem está respondendo, eu não sei quem está respondendo, eu não sei que porta eu estou abrindo, eu não sei o que é que está acontecendo dentro da leitura, porque quando eu tenho uma conexão com o outro lado, acontece de outra forma, né? Eu costumo usar a tela mental, a clareaudiência ou a clarividência, acaba acontecendo. Eu não pratico isso. Tá? Eu não faço disso um trabalho, eu não vendo o contato com entes queridos. Não é algo que faz parte do que eu faço. E eu não exploro isso com o tarô porque abre portas. Por exemplo, uma vez, uma moça chegou para falar comigo a respeito de um namorado e eu abri as cartas e instantaneamente comecei a ficar com dor de cabeça. Uma dor de cabeça que vinha daqui até o queixo. E eu sentia que ia estourar, que a minha cabeça ia explodir a qualquer momento. E eu fazendo a leitura, olha, a pessoa não está pensando em você, a pessoa parece que nem está aqui. A pessoa parece que não tem um aspecto material, só sai cartas de espadas, só sai cartas de copas, não tem nenhuma carta que represente o físico, não tem nenhuma ação sendo tomada. Aí ela olhou pra mim e disse, ele faleceu há 2 anos. Eu disse, que bonito, né, moça? Você vai me dizer isso agora, depois que eu tô com dor na cabeça. Aí eu fiz uma conexão, né, querendo ou não, aquele espírito estava conectado comigo. E o que aconteceu dentro disso? Eu comecei a sentir água, eu comecei a sentir a minha cabeça dolorida, eu comecei a sentir um impacto muito forte na lateral do meu rosto. E eu falei pra ela o que eu tava sentindo, ela começou a chorar loucamente, porque a pessoa tinha sofrido um acidente de carro em um dia de muita chuva e lascou a cabeça no meio e acabou ali, né, perdendo a vida dessa forma, ganhando a vida espiritual e deixando a vida física. E isso, gente, foi nessa sessão, um dia de leitura, e isso passou 2 semanas mais ou menos comigo sentindo a presença daquela pessoa. Passou 2 semanas comigo com aquela dor de cabeça. Passou 2 semanas sem essa conexão ser totalmente quebrada. Então é justamente por isso que eu não faço leituras voltadas ao aspecto espiritual dessa forma, para uma conexão, abrindo essa porta. Então esse é um limite que eu tenho, tá? Eu tenho alguns gatilhos também que não são muito positivos, por exemplo, quando as pessoas repetem perguntas. Repetindo uma outra vez, eu faço isso, vai fazer quase 14 anos que eu estou atendendo, e eu conheço um padrão de respostas
firmadas pelo baralho, quando o baralho só quer repetir, quando o baralho só quer que a pessoa pare de perguntar sobre isso, né? E isso vem de muita atenção de um profissional. Então, desconfiem muito de profissionais que aceitam que você faça exatamente a mesma pergunta o tempo todo, tá? Porque as coisas precisam de espaço para acontecer, a gente precisa largar esse resultado para que ele se desenvolva, a gente precisa deixar com que o universo haja a respeito do que foi visto, né? E eu tenho esses gatilhos meio dificultosos para mim, justamente por isso, porque a gente fala, por exemplo, a gente tem 2 lives no canal, né? Uma no sábado e uma no domingo. A pessoa me pergunta no sábado quais são os sentimentos dele hoje por mim. No domingo, quais são os sentimentos dele hoje por mim. Os sentimentos dele por mim mudaram. A pessoa muda a forma da pergunta, mas a pergunta é a mesma, né? E eu não sei se está querendo enganar o tarô ou o tarólogo. Mas assim, é a mesma pergunta, meu anjo. E sentimento demora muito para ser modificado. Pensa na pessoa que você mais odeia, agora conta quantos dias você está odiando essa pessoa, quantos anos se fazem. Pensa na mágoa, quanto tempo você carregou uma mágoa. Pensa no amor que se acabou, quanto tempo você carrega esse luto. Pensa no amor que você tem por alguém agora, quanto tempo isso pode se estender. Sentimentos demoram a ser modificados, a não ser que a pessoa ligue e desligue, tem um botão para isso. Então, assim, são questões que trazem uma certa limitação, né? E existem algumas limitações para o tarólogo, esse é o foco. Para o tarô, não. O tarô não tem limites. Limite, quem tem outra vez, é o município. E o tarólogo? O tarólogo pode não saber responder, ele pode não trabalhar as cartas de uma forma muito coesa para te trazer uma resposta. O tarólogo pode ter um foco mais terapêutico dentro da leitura, pode ter um foco mais divinatório, que não vai responder e corresponder à tua pergunta. A tua pergunta pode não estar bem feita, né? Às vezes a gente não dá espaço para o tarólogo ajudar, dizer assim, olha, não seria melhor perguntar sobre esse outro ponto, né? E isso fica um pouco de cada situação. Cada ponto, cada leitura é uma leitura. O que acontece em uma leitura pode ser totalmente diferente do que acontece em outra. Então é muito difícil falar sobre isso. Mas, frisando dentro desse tema, o tarólogo tem limites. Podem ser éticos, podem ser morais, podem ser religiosos, podem ser crenças limitantes, mas ele tem limites. Eu tenho os meus, e eu conheço muito bem eles. Então, quando eu retruco a respeito de alguma situação em uma leitura e dizer, olha, eu não posso ver sobre isso, eu normalmente explico para a pessoa o porquê, quando ela me dá brecha, né? Quando não, acaba acontecendo algumas dificuldades. E a gente vai passar para o segundo tema desse vídeo, que é a respeito das mentiras dentro de leitura, gente. O tarô não tendencia a leitura com facilidade, tá? O tarô não é uma ferramenta para mentira, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Tem pessoas que usam de uma forma divinatória, que é para adivinhar coisas, mas o tarólogo não tem obrigação nenhuma de adivinhar nada, né? Ele não tem obrigação. Sabe, quando você chega para um tarólogo e ele fala para você fazer uma pergunta específica, você diz, não sei, me diga você o que é que você pode ver. É a mesma coisa de você sentar na cadeira do médico, cruzar os braços e dizer assim, descubra aí que doença eu tenho agora. Me diga aí o que é que eu estou sentindo. Sabe, é sem lógica. É sem lógica, você buscou uma pessoa por uma razão, você tem um motivo de estar ali. E você esperar que a pessoa adivinhe o motivo é pedir que o tarólogo seja adivinho. E o tarólogo não tem essa função. O adivinho pode usar cartas, mas o tarólogo não tem a obrigação de ser clarividente, não tem a obrigação de ser clareaudiente, ele não tem a obrigação de adivinhar nada a respeito de você. Até porque o trabalho com tarô não é apenas adivinhação. E tem tarólogos que não são adivinhos, tá, gente? Como eu, por exemplo, eu não adivinho nada. Eu faço leitura simbólica do que eu estou vendo dentro das cartas, do que eu estou vendo dos padrões simbólicos, do comportamento de cada uma das cartas em conjunto, tá? Eu não sento ali para adivinhar quantos anos você tem, se você vai ser rico ou não, o que é que vai acontecer. Esse tipo de pergunta é importante você saber para quem você está fazendo e como você está fazendo essas perguntas, né? Eu tenho muita dificuldade também em responder questões, por exemplo, de em que lado da cama ele dormiu ontem? Quando ele tá lá, né, ele pensa em mim? Quantas vezes do dia ele pensou em mim? Em que momento desse dia ele pensa em mim? Sabe, são questões que podem ser vistas? Podem, mas meu anjo, o que é que vai mudar na tua vida? Saber em que lado da cama o homem dorme? Que tipo de informação, que positividade lhe agrega saber sobre isso? Né? São perguntas que você pode ter sua curiosidade, o tarólogo pode responder, mas que elas são jogadas ali ralo abaixo. Porque você vai fazer o que com essa informação? Né? Eu acredito que uma consulta rica
É uma consulta onde se tem honestidade, é uma consulta onde você pode se orientar. Então, não minta para o teu tarólogo. Tem casos de mentira entre leituras em que a gente precisa cortar o vínculo de atendimento, em que a gente faz a devolução do pagamento e muito provavelmente bloqueia a pessoa porque não quer mais se sujeitar a essa conexão. Isso é totalmente possível, isso é totalmente aceitável. Não é porque você tem uma pergunta que o tarólogo é obrigado a responder, adivinhar ou corresponder àquilo que você espera. Eu acho que existe uma mistificação muito grande a respeito do trabalho do tarólogo e essa mistificação só cresce, só evolui e ninguém para pensar no porquê. Porque a gente deixa, né? Claro, alguns tarólogos deixam isso acontecer. Mas assim, mentir em leitura, por que é errado mentir em leitura? Porque você vai estar jogando teu dinheiro fora. Você vai estar roubando o tempo de uma outra pessoa que estaria ali agindo de uma forma mais honesta. Você estará testando uma habilidade que você não sabe nem se o tarólogo tem. E isso não faz com que o tarólogo seja menor. Isso não faz com que o tarólogo não tenha capacidade de responder. Isso só significa que a linha de trabalho que ele usa é diferente da que você espera. Tem gente ali que nem usa tarô, que senta na tua frente e diz tudo ali da tua vida que aconteceu. Tem gente que usa espíritos para fazer isso, tem gente que tem o dom naturalmente. E tem gente como eu, por exemplo, que vai preferir que você saiba o que é que você quer saber, que você venha com as suas perguntas prontas e que a gente tenha essa conexão de orientação. Que essa, para mim, essa é a função maior do tarô. É orientar. E dentro do caminho de orientação tem previsão. Sabe por quê? Porque se você vai por esse lugar, o tarô vai mostrar que tem um caminho aqui, que esse caminho pode se desenvolver, e mais pra frente você vai encontrar isso se você continuar seguindo. É uma previsão de acordo com a tua ação, de acordo com o que você age, com o que você faz. E teve algumas pessoas também me perguntando assim: ai, Fabrício, quando o tarô fala e não acontece? Das duas, uma, meu bem. Ou você não se moveu a respeito disso, ficou lá esperando que a coisa caísse do céu, ou você prendeu esse resultado, aí vai ter que acontecer, contando os dias no calendário. Vai ser amanhã que ele vai voltar, porque saiu no tarô que era 2 meses. Aí nisso de vai ser amanhã que ele vai voltar, porque saiu que era 2 meses, você esqueceu de falar com a pessoa, de movimentar o teu resultado, de se abrir para essa pessoa, de buscar uma facilitação. Esqueceu de dar um sorriso. Muitas vezes um sorriso muda muitas coisas. Esqueceu de se abrir, de facilitar, de engolir um pouquinho o ego e tentar resolver a situação. Então, assim, é muito complicado, são muitos assuntos. Mas não mente pro tarólogo, não. Tá? Eu tenho um caso que aconteceu comigo, inclusive que a pessoa chegou até a me ameaçar aqui no canal. Que foi o quê? A pessoa vinha pra mim e perguntava: ele dormiu na casa de fulana hoje. Ela sabia que ele tinha dormido lá, estava me perguntando pra, sei lá, não sei qual era o intuito dessa pessoa. Saía que sim. Ele gosta dessa fulana hoje? Gosta. Ele pensa nessa fulana hoje? Pensa. Mas por que você está me dizendo isso se ele me ama? Oi? A sua pergunta é sobre eles dois, não sobre você. Ele pensou em mim ontem às 7 horas da manhã e 30 segundos. Ele pensou em me ligar exatamente às 16. Ele vai me ligar hoje? Chegou a um ponto em que a pessoa olhou pra mim. Olhou não, que é online. A pessoa mandou uma mensagem pra mim às 6h55, perguntando se ele ia ligar às 7. Então chega um limite da falta de noção. Chega a um limite da gente perder o filtro de pra que essa ferramenta existe. E quando eu me indispus a fazer esse tipo de trabalho, quando eu disse para essa pessoa que eu não iria prestar o meu serviço, pegar toda a história que eu tenho com o tarô, de desenvolvimento, de mudança de vida de outras pessoas, de crescimento, de entendimento pessoal, que eu não ia prover esse conteúdo para essa pessoa, a pessoa veio no meu canal e dizer assim: olha, os tarólogos que filtram as perguntas que as pessoas vão fazer, eles vão cair na boca do povo, porque eu mesma vou sair em todos os lugares difamando o trabalho. Sério? Então vamos começar a esclarecer as situações logo daqui, Que, assim, os tarólogos também se comunicam. E, inclusive, essa mesma pessoa usou um outro telefone para tentar falar comigo da mesma forma, fingindo que era outra pessoa, e foi desmascarado no meio da consulta. Então, assim, a gente tem muito para falar também, tá? E nós não recebemos ameaça, pelo menos eu não. Não trabalho com ameaças, eu sou muito claro, sou muito objetivo. E tudo que eu tenho para dizer é isso. Quando eu preciso cortar um vínculo
de um cliente, eu chego até ele e falo. Ou simplesmente não preciso falar quando eu vejo que eu abuso, que já foi ali alertado 38 vezes sobre o que fazer e o que não fazer dentro de uma leitura, dentro do meu atendimento, da minha mesa de jogo, é quebrado, é passado por cima, é não visto, né? Eu simplesmente corto o atendimento. Corto, não faço mais, não falo mais. Tem horário para mim hoje? Não, não tem. São as mesmas questões, com o mesmo tipo de questionamento, com a mesma situação, com o mesmo comportamento, com a mesma reação que você tem de me colocar para baixo, de me colocar em situações de dúvida, de tentar minimizar o meu trabalho. Não faço, não tenho necessidade, não vale a pena. Então assim, gente, é importante que vocês também saibam que o tarólogo pode também declinar clientes, não querer aceitar. Seja porque a energia da pessoa não é boa, seja porque a pessoa é uma sugadora, porque existem esse tipo de pessoas para dentro de atendimento, seja porque a pessoa quer ser convencida de que algo é real. O trabalho do tarólogo não é lhe convencer que o trabalho dele é real, que as cartas falam alguma coisa. O trabalho é orientar, e você acredita nisso se você quiser. Se você se predispor, se você observar o que é que está acontecendo, se você tiver essa abertura. Se não, meu anjo, não procura. Né? Tem gente que me procura para dizer assim, ai, veja se é verdade, então. Quero ver se você acerta isso. Eu já nem faço a leitura. Não tenho por que me predispor. Por que me buscar dessa forma? Vai acrescentar em quê? Para você ou para mim? Então deixa essa reflexão com vocês, né, gente? Tá 21 minutos já nesse vídeo. Eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos, falado a respeito de algumas coisas. Se tiverem dúvidas, se tiverem comentários que vocês queiram ver, deixa aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Talvez em vídeo, talvez em comentário, mas eu tô sempre por aqui. Então, tô sempre em alerta. Às vezes eu deixo um coraçãozinho para dizer que eu vi, que eu ainda não respondi. Às vezes eu vou respondendo aos pouquinhos, mas todos os comentários são respondidos ou marcados com corações felizes, porque eu vi o que você disse. Então, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos vocês. Foi maravilhoso trocar essa conversa, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você assista. Foi intenso, foi bom tirar isso um pouquinho de mim, pra gente poder conversar. E eu espero muita luz para vocês e que vocês vejam isso de uma forma positiva, que vocês não vejam isso como uma cutucada, tá? Mas é mais uma conversa mesmo, um bate-papo entre uma pessoa que faz leituras e uma pessoa que recebe a leitura do outro lado, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem bem. E qualquer tema que vocês queiram que eu fale, deixa aqui embaixo, né? Polêmico ou não, cutucando ou não, se eu tiver alguma opinião a respeito, eu vou trazer para vocês. Tchau!